Boa noite a todos. Nós estamos vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 6. O capítulo é chamado Vida Espírita e nós estamos no tópico, vamos começar o tópico Mundos Transitórios. O primeiro tópico é Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. Só para a gente voltar a comentar rapidinho, o Kardec nesse capítulo, ele, através dos espíritos superiores, dá uma pincelada sobre o mundo espiritual. Isso em 1857. É claro que depois, pós-Kardec, nós temos o Chico com o André Luiz, no qual ele descortina de uma forma o total que é o mundo espiritual. Então, se a gente parar para analisar aqui no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, nesses tópicos, é claro que são pequenas pinceladas. Depois de 60, 70, 80 anos depois, vem o Chico com o André Luiz e descortina a vida no mundo espiritual. Então, quem tiver interesse e quiser saber, a realidade do mundo espiritual, as necessidades, o aprendizado, a sociedade em si, é importante que vocês leiam as obras de André Luiz, começando com o Nosso Lar. Depois Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Missionários da Luz e assim por diante. Então, para quem quer conhecer o mundo espiritual, para quem quer conhecer a realidade espírita, é extremamente importante ler as obras de André Luiz, junto, claro, com os ensinamentos dos Espíritos pela codificação. Então, o que nós vamos estudar aqui é uma pincelada do que o Kardec pergunta e os Espíritos respondem. E é uma grande pincelada. O que a gente deve entender que, para a época, era uma grande pincelada. Aí depois vem o Chico, trazendo essa realidade de forma explícita. Então nós vamos estudar agora, nós falamos sobre os espíritos errantes, são aqueles que ficam na erraticidade, somos nós, ficamos um tempo no mundo espiritual, por isso que nós são chamados de errantes, porque os espíritos perfeitos, o seu verdadeiro habitat é o mundo espiritual, que não é o nosso caso. Então nós transitamos ora no mundo corporal, ora no mundo espiritual e assim por diante, até o momento no qual nós vamos habitar somente o mundo espiritual. Então, isso que significa espíritos errantes e erraticidade. Dentro disso, esse tópico que nós vamos estudar, que é mundos transitórios, nós vamos compreender que são moradas no qual nós ficamos por um tempo determinado e depois nós encarnamos. Questão 234. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e no quais podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos para se repousar, de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. O que nós devemos entender é que esses mundos transitórios, na verdade, são estações. Por que ele coloca aqui que são estações? Porque mesmo esses mundos, essas moradas transitórias, conforme a nossa melhora, essas moradas também se melhoram. Então nós não podemos dizer, a questão de inferno ou de paraíso é sempre muito relativo. Isso está condizente a moradas, está condizente com as nossas intenções, com as nossas afinidades, com aqueles no qual nós temos ali uma certa sintonia espiritual, e ali nós criamos essas sociedades. Então existe no mundo espiritual
quando nós desencarnamos, essas moradas, como foi narrado em nosso lar, a colônia nosso lar. Né? Aquilo é apenas uma morada, que ela vai sendo transformada, sim, ela vai sendo modificada, aquela realidade. Né? Ela está em outra dimensão, em outra realidade, mas é como se fosse um repouso. É um tempo que nós ficamos e depois logo nós encarnamos. Mas igual a colônia nosso lar, pessoal, nós temos milhares dela em torno do nosso planeta Terra. Nós temos milhares de colônias. Nós não temos só a colônia nosso lar. A colônia nosso lar é como se fosse uma cidade. Apenas uma cidade. Mas nós temos muitas outras cidades. Né? Que ali existem seus departamentos, ali existe a recuperação, ali existe a questão de se buscar o conhecimento moral, científico, o estudo, a preparação para que a gente possa depois reencarnar no novo corpo. Quer dizer, essas moradas que realmente elas lembram como as nossas cidades, talvez com uma arquitetura diferente, mas ela lembra muito o que é as nossas cidades. Né? Claro que lá as sensações, as necessidades são outras, são diferentes do planeta Terra. Por quê? Porque esses repousos, essas moradas, né, nós vamos pouco a pouco nos desfazendo das sensações terrenas, mas tem que ficar claro para todos nós que não é muito diferente das nossas grandes cidades. Claro que tem a sua organização, as leis são diferentes, né, do que das nossas aqui no planeta Terra, mas não é muito diferente. Por que não pode ser muito diferente, pessoal? Por que não pode ser muito diferente? Porque está de acordo com a nossa realidade. Está de acordo com a nossa realidade, do que aquilo que no qual nós conhecemos. Então não pode ser diferente. Né? Se diz muito que o planeta Terra é uma cópia mal acabada do que é o mundo espiritual. E é verdade. Por quê? Porque tudo que tem aqui já tem lá, e lá tem muito mais aperfeiçoado. Muito mais aperfeiçoado. Tecnologia, a ciência médica, transporte. Né? Lá tem bem mais aperfeiçoado do que aqui. Vai chegar aqui um dia? Vai chegar aqui um dia. Vai chegar. Né? Através dos inventores, através daqueles que se debruçam pesquisando, estudando, eles acabam trazendo aquela realidade para cá. Então não pode ser muito diferente. O mundo espiritual não pode ser muito diferente daqui. Claro que a organização de lá é diferente. É bem diferente. O jeitinho brasileiro é só nosso aqui, viu, pessoal? No mundo espiritual não tem jeitinho brasileiro. Né? Vou dar uma coitadinha na fila. Vamos lembrar de André Luiz. Né? Quando ele buscou lá o departamento lá de consolo para buscar uma solução para o problema dele, o que ele fez? Ele já foi cortando a fila. E aí ele disse, o que ele disse lá para o benfeitor? Não, é rapidinho o meu assunto. Aí o benfeitor olha para ele e diz, mas o das pessoas ali atrás também é rapidinho. Então pegue a fila, espere. Então ali realmente funciona a organização. Né? A moeda ali, na verdade, é o trabalho no bem, porque existe o trabalho. Com o trabalho no bem você ganha alguns méritos, você ganha algumas condições especiais pelo teu esforço, pelo teu trabalho. Só que ali a medicina é diferente, né? A advocacia é diferente, os juízes são diferentes, a psicologia lá é diferente, é tudo muito diferente do que nós temos na Terra. Lá, na verdade, a posição ali, ela é moral. Ela é sempre moral. Ali não existe títulos, nós não levamos os diplomas, nós não levamos nada. Na verdade, a condição que nos favorece lá é moral. Moral. Então ali
o maior serve o menor. É assim que funcionam essas moradas. Por quê? Essas moradas, que são mundos transitórios, elas já vivem a realidade espiritual do Cristo, ensinada por Jesus. Já vive o código moral ensinado por Jesus. A religião cósmica, a religião universal. Então ali não tem vantagens, ali não tem posição social, ali não tem a questão do conhecimento catedrático, científico. Ao contrário, é a parte moral, é a parte de trabalho, é a parte de educação íntima, é a nossa transformação. É assim que funciona lá. E lá as nossas conquistas se dão pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho e dedicação ao próximo. Ao próximo. Horas bônus ali. Ali funciona dessa maneira. Então existe o trabalho? Existe o trabalho. Diferente desse trabalho, dessa moeda, ele é diferente. É o mesmo mecanismo, mas a proposta e a intenção ela é outra. Por quê? Porque a lei de trabalho é extremamente importante. É extremamente importante. Então não vai ter ociosidade. Nós precisamos trabalhar. Então esses mundos transitórios que servem de repouso, que servem de refazimento, de reconstituição, eles estão bem longe, mas muito longe das realidades espirituais superiores. Mas muito e muito longe. Mas tem a sua organização, tem a sua arquitetura, tem o seu transporte, tem a comunicação. O filme Nosso Lar retrata muito bem essa condição, explica muito bem essa condição. Por isso que ele coloca aqui, são posições intermediárias ou mundos transitórios entre outros mundos. Então, mundos transitórios, eles não são mundos superiores, mas também não são mundos inferiores. Há moradas inferiores, infelizes, com sua sociedade, com a sua organização, com suas leis. Existe, que são as zonas que a gente chama de zona umbralina. São dimensões paralelas com a Terra, que tem a sua sociedade, que tem suas leis, que tem os seus juízes, que tem o seu tribunal. O André Luiz explica também isso muito bem, onde ele foi visitar essa realidade espiritual, e ali ele viu um tribunal. Ele viu um tribunal acontecendo, com juízes, com suas leis, e aplicando a sentença. Mas como isso? Como que funciona? Na verdade, lei de sintonia, lei de afinidade. Aqueles indivíduos que se encontram naquela realidade, onde aquelas leis são aplicadas, onde se vive naquela sociedade, está de acordo com a evolução daquele indivíduo, com a consciência dele. Ele está preso àquela realidade, àquelas sensações, aos seus tesouros, aos seus apegos. É isso. É assim que funciona. Como acontece aqui. Não é diferente. A gente tem que entender que não é diferente daqui. Aqui também nós temos as nossas leis. Se vocês pegarem, cada país tem a sua maneira. Os Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem uma lei. Tem estados que permitem a pena de morte, tem estados que não permitem, tem estados que permitem o aborto, tem estados que não, e assim por diante. Aí como é que funciona essa aglomeração? É a lei da sintonia. Semelhante atrai semelhante. Se você está preso àquela crença, àquela realidade, na verdade é ali o seu lugar. É assim que funciona. É assim que funciona. E no mundo espiritual também. Na questão 234 tem uma outra pergunta nessa mesma questão. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Mundos transitórios, para a gente poder entender. Resposta: sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem onde devem ir.
Imaginai-os como aves que de passagem pousam numa ilha para refazerem suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. Por que esses mundos transitórios nos propiciam isso? Então vamos pegar a característica pessoal de quem habita esses mundos transitórios. Na verdade, nós não somos puros ainda, né? Temos as nossas imperfeições, estamos tentando edificar o bem, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos nos aprimorando moralmente. Essa é a característica das pessoas que habitam esses mundos transitórios. Então são pessoas que não são ruins, que se libertaram do mal através do arrependimento, estão procurando o auto-perdão no trabalho, na compreensão e na conscientização. E por que indivíduos de mundos inferiores não conseguem transitar por qualquer lugar? Por que esses de mundos inferiores não conseguem transitar para mundos transitórios? Eles não conseguem ir para lá. Por quê? Por causa da evolução? Tem moral ainda? Ainda não está evoluindo. Pegar na matéria? Desculpa, o que você falou? Não, o mundo eu acho que já fala já A moral, o peso da matéria, a evolução. Perfeito. O que acontece? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles dão a vibração à nossa matéria espiritual, ao nosso perispírito, ao nosso corpo espiritual. Pensamentos e sentimentos dão a vibração. Quando nós desencarnamos, nós vamos para onde? Aonde está a nossa vibração, os nossos desejos, nossos pensamentos, sentimentos. Então, o nosso perispírito, ele fica chumbado, ele gravita somente naquela realidade. Por que André Luiz conseguiu sair daquela realidade, pessoal? Por que o André Luiz conseguiu? Ele pediu ajuda em primeiro lugar. Foi isso? Ele abriu o coração. Ele pediu ajuda. Eu quero ajuda. Então aquilo foi de todo o coração dele, né? A equipe espiritual sempre esteve do lado dele. Quando ele abriu o coração, que ele não aguentava mais o sofrimento, que ele não aguentava a si próprio, a dureza do próprio coração dele, ele pede ajuda. Eu quero ajuda. Quando ele pediu ajuda, ele mudou a sintonia dele. Ele mudou a sintonia dele. Só no momento de pedir ajuda. Ele abriu o coração, ele pediu ajuda, ele teve humildade. Ele teve humildade de reconhecer que a ciência médica dele não era nada perante aquela realidade. Tudo aquilo que ele estudou na Terra não serviu de nada. Nada para aquela realidade espiritual dele. Porque ele não entendeu a ciência do Espírito, a ciência do amor, a prática do amor. Quando ele teve a humildade de pedir ajuda, ele recebeu a ajuda. A ajuda sempre esteve do lado dele. Sempre esteve. Não é isso que o irmão Carencio diz a ele? André, sempre estivemos ao seu lado. Por quê? Porque nesses mundos inferiores de sofrimento, existem prontos socorros espirituais. Existem equipes espirituais trabalhando nessa realidade, orando, inspirando as pessoas ao arrependimento, a terem a humildade. Esse é o trabalho dos benfeitores espirituais. Então, quando o André teve a humildade, ele mudou a sintonia. Ele mudou a sintonia. Não é parecido lá com o ladrão Dimas, crucificado ao lado de Jesus? Que no momento derradeiro da morte, ele faz um exame de consciência. Tinham dois ladrões, não é isso? Um blasfemando, um caluniando a Jesus, né? Dizendo a ele: se você é filho de Deus, faça alguma
coisa nos tire dessa realidade. O outro refletindo sobre a própria vida, sobre a própria existência, né? Dizendo lá ao companheiro: cala-te, esse homem não merece a cruz, nós merecemos. Nós merecemos, nós matamos, nós roubamos, nós merecemos esse fim trágico, nós merecemos essa realidade. E aí o que ele pede a Jesus de todo o coração? Que ele queria estar com Cristo no momento do desenlace, na outra realidade espiritual. O que diz Jesus a ele? O que diz Jesus a ele? Estarás comigo, não é isso? Ainda hoje estarás comigo. Mas por quê? Foram sanados os atos dele? Não, não foram sanados. Ele refletiu sobre as ações dele. Só que o arrependimento e a humildade propicia ao indivíduo a sua própria libertação do jugo pesado. Propicia. E é o que aconteceu com ele. Propiciou a ele a libertação do jugo pesado. O arrependimento propicia. Ele vai ter que resolver ceitil por ceitil da sua semeadura. Ninguém foge do seu destino. Ninguém foge das suas escolhas. Mas o arrependimento e a humildade sincera propiciou a ele o quê? A ser julgado por um juiz maior do que nós. Sabe quem é? Deus. E sabe como Deus nos julga, gente? Através do amor, da misericórdia, da indulgência, do perdão. Deus nos julga assim. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, por mais erros que nós cometemos, o julgamento de Deus é amoroso. Ele não é um tribunal violento, não é um tribunal que fere, que pune as nossas consciências. Ao contrário, é um tribunal que reabilita, que propicia novas oportunidades, que nos propicia uma realidade futura no trabalho, no bem. Deus é reabilitador. Deus não é acusador. Deus não é julgador e nem punidor como nós o somos. Quando eu não me arrependo, não tenho humildade, não me perdoo, como que a lei como ela funciona? Implacável, não é isso? Olho por olho, dente por dente? Implacável. A lei é implacável, porque você está sendo implacável com você. Você está sendo duro, inflexível. Então quem é que aplica a lei? Eu pergunto a vocês. Quem? Nós mesmos. Nós mesmos aplicamos a própria lei. Nós escolhemos a lei. Nós escolhemos a lei. De acordo? Sim. Evolução, maturidade, consciência, mas também arrependimento, humildade, de pedir. Por André Luiz ter tido a humildade, ter pedido, ficou sanado os problemas dele, pessoal? Não, não ficou. André Luiz é uma realidade para todos nós, é a nossa realidade. História de André Luiz, que relata muito bem o que é o mundo espiritual, de como funciona o mundo espiritual, é uma realidade para todos nós. Então, o primeiro instante dele, ter a humildade e o arrependimento. Humildade, de pedir. Eu quero ajuda. O que foi dito a ele quando ele chegou no hospital? Lembram? André, você foi um suicida. O que o André Luiz falou? Não brigou? Né? Não achou ruim? Não se ofendeu? Então o André Luiz não tinha ainda se conscientizado, pessoal. Ele pediu ajuda, teve a humildade e a misericórdia divina esteve lá através dos mensageiros de luz, que é assim que funciona a lei de Deus. Um pingo de boa intenção, um pingo de misericórdia é o suficiente para Deus te alavancar, porque Deus é Pai amoroso. Só que ele ainda não tinha realmente se tocado. Na verdade, eu acredito que ele não tinha se arrependido.
Ele teve a humildade de pedir ajuda, mas talvez ele não tinha se arrependido ainda, porque ele não se conhecia. Ele não estava entendendo aquela realidade. O que era aquela realidade? O que aconteceu com o André? Foi buscar um trabalho, não foi? Ele percebeu que o trabalho... Mas como é que ele buscou o trabalho? Para ver a família, não é isso? Então ele buscou o trabalho só por barganha. É o segundo passo. Trabalho, mesmo que seja por barganha. Mesmo que seja por troca. Por que os benfeitores não censuraram? Porque o benfeitor espiritual sabe que mesmo que sendo por barganha ou troca, uma hora de tanta gente se exercitar, pode ser até a troca, uma hora a gente se conscientiza. Né? Aí o André começou então a trabalhar, mas ainda tinha soberba de médico, de doutor da lei, né? Doutor da ciência, melhor dizendo, até que ele percebeu que aquela ciência médica, ele tinha que esquecer aquela realidade, para compreender uma ciência espiritual, uma ciência da alma, uma medicina da alma, né? Aquela que toca os nossos corações. É aquela que transforma o nosso íntimo, que muda a nossa consciência para um estado de aperfeiçoamento. E o mesmo aconteceu com o Dimas, quando Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Né? Isso não significou que o Jesus quis botar ele já com tudo zerado, né? Com tudo perdoado. E não necessariamente dentro do mesmo patamar do Cristo. Exatamente. Quando Jesus prometeu, você estará comigo, é muito provavelmente que ele se encontrou nesse mundo transitório. Um mundo de repouso, de refazimento, de autoanálise, né? De preparação para uma nova existência. Jesus o amparou. Jesus foi o indivíduo que o acolheu. O acolheu. Né? Por quê? Porque ele permitiu esse acolhimento. Ele permitiu esse acolhimento. Para que ele pudesse refletir na consciência dele. Exato. Se preparar para uma nova existência, né? Refletir os atos, se preparar para uma nova existência, para resolver as suas pendências de uma forma amorosa. Sem penas, Né? Sem penas, o outro, de forma dolorosa. enquanto o outro que estava ao lado dele, o outro que tinha praticado os mesmos atos, passou por esse mesmo processo, só que de uma maneira diferente, com penas, com sofrimento. Exato. Não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, mas uma vez que você tem a humildade de pedir, o arrependimento, o trabalho e a boa vontade, nós temos sim que colher aquilo que nós semeamos. Mas da mesma proporção, da mesma maneira, não. Porque a pedagogia de Jesus é amorosa. Quando você passa a trabalhar no bem, que você se coloca como um trabalhador do amor, edificar o amor em você, resgatar através desse código moral ensinado por Jesus, tudo é mais suave. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. A partir do momento que a gente toma o jugo de Jesus, o julgamento de Jesus para os nossos ombros espirituais, a partir do momento que eu trago o conhecimento do Cristo, o exemplo de Jesus na minha vivência, o jugo é leve. O jugo é leve, porque eu tenho a fé como aliada, eu tenho a oração como bálsamo, eu tenho a caridade como terapia e tenho o amor como salvação. Não quer dizer que eu não vou passar por sofrimento, vou, mas eu terei esse respaldo desse jugo leve de Jesus, que é os ensinamentos do Mestre, que é o exemplo dele. Porque tudo aquilo que é praticado com amor, o amor cobre multidão de pecados. Nós temos que entender isso. Com o amor, tudo é leve. Com o amor, não tem obsessor que não se derreta, meus irmãos. Encarnado ou desencarnado. Não tem. Com amor e fé, não tem obsessor que no qual tenha força sobre nós. Não tem.
Não tem. Por quê? Porque é a lei de Deus. A lei de Deus é perdão. A lei de Deus é amor. Eu posso sofrer sim as influências. Posso. E essas influências que eu passo, as circunstâncias difíceis que no qual me pedem renúncia, serve para que eu me reabilite com a minha consciência. As pessoas que eu prejudiquei, que no qual eu possa tratá-las com amor, que no qual eu possa recebê-las com afetividade, mesmo que eu receba a ingratidão, mesmo que eu receba a injúria, mesmo que eu receba a intolerância, porque uma vez que eu tenho o jugo de Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou a terra, que nos ensinou a dar outra face, que nos ensinou a sairmos dessa sintonia do mal, tudo fica mais fácil. E ele foi exemplo disso. Ele não só falou, ele vivenciou isso. Ele ensinou, exemplificando. Então, se eu tomo o jugo dele, tudo é mais leve. Não quer dizer que eu não vou passar pelas provas, não quer dizer que eu não vou passar pelas expiações, mas tudo é mais leve. O amor é leve. A misericórdia é leve. O perdão enobrece, liberta, é leve. E nós temos que dar o perdão para nós. Sabe como é que é o perdão para nós, seu Wagner? Sabe como é que é? Como está gravado na nossa memória os males que nós cometemos? É passar pela mesma circunstância e fazê-lo de modo diferente. Esse é o perdão. É o perdão que eu dou a mim mesmo. A mim mesmo. É assim que funciona a lei de Deus. Né? Então nós precisamos compreender o trabalho, a vontade, a fé, a melhoria. Claro que segundo as intenções no mundo espiritual, elas caem por terra. Por quê? Porque lá no mundo espiritual é uma outra matéria, uma outra realidade que nós vivemos, e tudo é muito rápido. Tudo lá é muito rápido. Tudo lá é muito verdadeiro. Nós não conseguimos mascarar quem nós somos. Nós realmente mostramos as nossas intenções, os nossos desejos, o que é que realmente nós queremos. Então ali não dá para a gente esconder, escamotear, dar um jeito. Não tem como. Cada um mostra o que realmente é em essência. E mostra mesmo. Então essas moradas são oportunidades, essas moradas transitórias, esses mundos transitórios são oportunidades para que a gente possa ter um refrigério. A palavra é essa, um refrigério, uma pausa. Eu estudo de novo, revejo, analiso, compreendo, né? Traço nova reta, novos caminhos, novas experiências, com as pessoas no qual eu tenho que passar, que eu tenho que rever, que eu tenho que aprender a amar, que eu tenho que me acertar. Quer dizer, você faz um estudo e você se prepara. Lá você faz um pré-vestibular. Lá você faz o pré-vestibular. Você se prepara para fazer a prova final aqui na Terra. Lá você se prepara. Lá eu me preparo, né? Eu me preparo com a ajuda dos meus mentores espirituais, dos meus orientadores. Eles me ajudam. Eu busco aquilo que é melhor. Então eu me preparo. E quanto mais eu tenho consciência disso, e quanto mais eu me preparo, melhor ainda. Por isso que esses mundos transitórios têm que ser muito bem aproveitados. Nós temos que aproveitar o máximo dele. O máximo do que os Espíritos nos ensinam. O máximo, trazer o máximo de bagagem, para que a hora que eu encarnar, eu consiga vencer a mim mesmo. Vencer a si próprio. Porque o objetivo da Terra é isso. É vencermos a si próprios. É vencermos o nosso egoísmo, é vencermos a nossa tendência, é vencermos os nossos vícios, as nossas dificuldades. É assim que funciona. Por isso que ele coloca mundos transitórios. É o mundo dos espíritos errantes, que somos todos nós. Que vamos ficar uma temporada no mundo espiritual, mas que saibamos aproveitar essa temporada,
Porque tem muita gente parecida com o André Luiz na primeira etapa. Pede ajuda, quer sair daquela circunstância, mas não vai para a etapa seguinte. Fica na ociosidade, não quer trabalhar, né? Não quer se transformar, não quer se rever, não quer se analisar. Existe esse tipo de pessoas? Também existe. Ela recebeu ajuda porque ela pediu, com todo o coração dela, ela pediu naquele instante no qual ela sofria. Mas não quer dizer que chegando no mundo espiritual está tudo resolvido, porque eu continuo pensando, eu continuo sentindo e eu tenho que me educar. E quanto mais eu me estudar, quanto mais eu voltar para mim, melhor. Eu estou falando do mundo espiritual. É claro que nós espíritas temos a obrigação e o dever de fazer isso agora, para não passar nem na zona umbralina, para não passar em zona de sofrimento, né? Por que não passar? Para mudar as nossas intenções. Mudando as nossas intenções, mudando os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É agora. Nós estamos tendo a oportunidade agora, encarnados dessa realidade espiritual explícita. Nós temos um banquete espiritual ao nosso favor. Nós temos todo esse conhecimento, todo esse legado. É só saber aproveitar para si próprio, para se educar, para se aprimorar suas emoções, aprimorar seus pensamentos, aprimorar suas atitudes. Porque o mundo espiritual é estado de consciência. Ninguém vai pegar na nossa mãozinha e vai dizer, ó, teu lugar é aqui. Não existe isso. Ninguém vai nos apartar para a direita ou para a esquerda, a não ser a nós próprios. No mundo transitório só se reúne espíritos afins ou é qualquer tipo de espíritos colocados? Na verdade, eu acredito que, como tudo no universo é afinidade, existe a lei da afinidade, da semelhança, e existe esse enquadramento que eu disse, né? De você pedir ajuda, depois tem as etapas, quer dizer, então existe também participar daquela sociedade, das suas regras, de compreender, e que são regras baseadas em regras gerais, universais. Especificamente afins. E mais ainda, o Benedito está dizendo que esses mundos transitórios, eles se aperfeiçoam ou eles podem desaparecer. Ou eles podem se aperfeiçoar, ou eles podem desaparecer, porque são transitórios. O nome já diz. Mundos transitórios. Né? Porque são moradas de transição. Moradas de transição. Então não é uma morada fixa. Olha que interessante isso, pessoal. Não é a morada fixa. Não é a nossa morada fixa ainda. Porque nós precisamos nos elevar espiritualmente, em pensamento e em sentimento. Por isso que é mundo transitório. É mundo transitório, não é morada fixa não, né? Ainda a gente não tem lá o CEP, o número da rua, o nome da rua, o número, é transitório. Eu estou brincando, né? Só para a gente poder entender isso, é transitório, não é a morada fixa. Então ele deixa claro isso. Porque nós somos espíritos errantes, de passagem. Quando é que vai ser mundo fixo? Quando a gente deixar de ser espírito errante. Aí a gente tem morada fixa. Aí tem CEP, tem rua, tem bairro. Estou brincando, também não tem nada disso. Mas é morada fixa. Vamos ter uma morada fixa. André Luiz conta. A Isabel está perguntando se não tem as provas e expiações. As provas e expiações, elas são diferentes do mundo material para o mundo espiritual. O que seriam as provas e as expiações lá? Vencer a si próprio. Aqui a gente tem que vencer a si próprio, a matéria e aí os outros. Né? E fora isso, ter todas as nossas memórias latentes, adormecidas. Está tudo adormecido. Lá não. Por que as provas não tem provas e expiações de uma forma intensa? Porque, claro, a gente continua pensando nesse sentido. Porque lá a gente tem consciência do que é.
A gente tem consciência do que é. Eu tenho consciência do meu vício, porque não dá para disfarçar. Provas e expiações é para quando você está encarnado. É claro que lá, né, a gente continua pensando, sentindo, a luta maior é conosco. A luta maior conosco não tenha dúvida. Porque eu sei de toda a minha realidade, eu tenho consciência dos meus vícios, eu tenho consciência das minhas virtudes, eu tenho consciência das minhas lutas internas. Então, quer dizer, por isso que o Livro dos Espíritos ensina que é no processo de estar encarnado que realmente é o processo da purificação, que é as provas e expiações. É onde se dão as provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque eu desconheço quem eu sou. Eu não trago isso de forma consciente. Eu vou me descobrindo, por isso provas e expiações. Eu vou me descobrindo. As memórias vão vindo, as experiências vão surgindo. Claro que tudo interligado. Está tudo interligado. As experiências de existências passadas, escolhas de agora, claro. Né? Por isso que se dão as provas e expiações. Porque eu estou me descobrindo. Eu estou me provando. Ou eu estou espiando o meu passado. O meu passado delituoso. Né? Que eu ainda não sei, porque está adormecido, é a lei de Deus, né? A misericórdia de Deus, adormecer essas memórias, que elas fiquem lá latentes, escondidas, para que a gente não se escandalize consigo próprio, para que a gente não se surpreenda consigo próprio, das nossas mazelas, da nossa verdade, da nossa... Agora no mundo espiritual não, eu faço ter contato, faço. E por que lá não me assusta? Porque lá eu sou o que penso, eu sou o que sinto, eu sou o que vibro. Não tem como me assustar. Não tem. Agora aqui não. Aqui eu estou engaiolado, né? Estou preso nesse corpo físico. Mas pelas suas tendências, você não sabe, assim, mesmo que não seja em loco, mas você não sabe quem você foi numa existência. Sim, se você fazer uma análise de consciência, né, você tem uma vaga lembrança. Você tem uma vaga lembrança, sim. São tendências. Sim, você tem. O que eu estou colocando para a Isabel é que tem uma diferença entre o mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual, que você vive uma matéria diferente dessa realidade material, né, semimaterial, tudo mais rápido, voltado à vibração, à sintonia, né, do que aqui. Aqui, por exemplo, eu realmente, eu analisando, posso saber das minhas tendências, mas eu não sei de todas. Eu também não sei de todas. Porque eu também sou um espírito imperfeito, no qual eu estou me provando também. Eu não tenho só expiação, eu tenho prova. Cada dia que a gente retorna do mundo espiritual pelo desprendimento, é um novo recomeço. Eu não me conheço por total. No mundo espiritual, quando você sai da realidade material, é outra. Né? É outra realidade. Ela é diferente, porque você não está preso a esse corpo. Aqui eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não sei de todas as minhas tendências. Muitas delas, elas estão ainda escondidas. Elas podem ainda eclodir. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai, porque a gente não sabe o momento. Elas podem eclodir, elas podem acontecer. Ou elas podem também acontecer por uma escolha, uma prova. Eu escolher. De uma escolha minha vai gerar uma reação. Pode ser colocado em prova e pode ter a prova. Né? Você pode pedir a prova e você pode se colocar na prova também, encarnado, quando você escolhe. Né? De repente acontece algumas situações na vida da gente em que você vê nitidamente que é uma prova que estou te colocando, que o Espírito Guardado está colocando para você. Sabe? É nítido. A gente distinguir essas provas. Né? Tem ali uma série de pensamentos e ações que você pode escolher o caminho. Essa é a tal da prova. Né? Sim. As pessoas Sim.
É a prova, e como é um processo de expiação, também é escolha de como você vai agir, como você vai pensar, como você vai sentir, de como você vai se comportar. Também é uma escolha. A gente tem que entender que uma prova não suportada, ela vira uma expiação, e uma expiação bem suportada, ela se torna uma prova. A coisa é sábia. A coisa é sábia. Mundo de provas e expiações. Uma prova não bem suportada, ela vira uma expiação. E uma expiação muito bem suportada, ela se torna uma prova e você se vence. Então, na verdade, uma coisa leva a outra. Passa a ser um benefício para o espírito. Qual a diferença? A prova, você está falando de prova. Prova eu posso escolher. A expiação não, é algo que eu escolhi do passado. Isso tem que ficar claro. Eu sei que muita gente já sabe, né? Mas uma prova que eu escolho, eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Vou ganhar na Mega Sena, gostaria de escolher essa prova. Estou dando um exemplo exagerado. Tá bom, você vai ganhar na Mega Sena, você escolheu. Só que a riqueza, a gente sabe que é uma das provas, a prova mais difícil. A prova mais difícil, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. A prova mais difícil. Se você não souber administrar isso, teu ego, e você sucumbir, isso vira uma expiação e você volta na miséria. Você volta na miséria. Entendeu? Uma expiação na miséria pode. E além de voltar à miséria, né? Além de voltar à miséria material, ainda vai ter que suportar aquela expiação de não ter feito a coisa certa. A coisa certa. Os Os benefícios que deveriam ser feitos, né? E se empregar o dinheiro no bem-estar, no progresso, no trabalho, enfim. Então, uma coisa leva a outra. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa leva a outra. Né? Uma escolha pode nos compromissar, sim. A gente já estudou isso lá atrás. Né? A espiritualidade permite, a pessoa teima que quer aquilo e se compromete. E aí, como a gente tem a livre escolha, não tem como os espíritos falar, olha, eles podem orientar, olha, vai devagar, né? Começa nas pequenas coisas, é o que eles sempre falam pra gente. Eles não falam isso? Começa no teu pensamento, começa no campo do teu sentimento, das tuas emoções, vai devagar, é um tijolinho por vez. Não queira começar lá no topo, né? Faça a base, quer dizer, alicerça a casa, né? Não na areia, mas na rocha. Na rocha, como disse Jesus. Em você. Começa pouco a pouco. Aí a gente, naquele entusiasmo, naquela vontade, não, eu vou reencarnar, eu vou abrir uma instituição, eu vou cuidar de criança, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não vai dar conta, né? Não é por aí. Não vai dar conta, vê o que você pode oferecer, porque o guarda ele carrega aquilo que é justo, não queira carregar algo maior. Não, mas a gente no entusiasmo, acontece? Acontece. Nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, capítulo anterior, e a resposta, os Espíritos permitem que a gente escolha, eles nos orientam, eles são orientadores, eles vão nos ajudar, eles nos conhecem bem. Eles são os nossos tutores espirituais, né? Então eles vão nos ajudar às escolhas certas. Quer dizer, então nós precisamos tomar esse cuidado. Essa coisa de entusiasmo, as pessoas querem abraçar, eu quero fazer isso, eu sempre digo, falei, gente, aquela frase do Benedito, fazer o arroz com feijão, é a base, né? Faça com você, não queira agarrar, não queira curar todo mundo, cure-se a si próprio, seja melhor com você. Mas a gente cansou de ouvir isso do Benedito aqui, né? Comece conosco, estruture isso no seu sentimento, no seu pensamento, seja bom para com você, se ame, né? Não queira dar um passo maior, tudo vai acontecendo, os desafios eles vão aumentando, conforme a gente vai evoluindo, é a porta estreita, essa é a porta estreita que Jesus fala,
Conforme a gente vai evoluindo, as coisas, os desafios vão se tornando mais arriscados. É assim. Mas ninguém começa com os desafios mais arriscados. Começa com a porta larga. Aí a porta vai diminuindo. É assim que funciona. E essa porta que nós estamos falando, ela simboliza o nosso eu. Conforme eu vou me conhecendo, eu vou botando as arestas, as primeiras superficiais, depois aquelas um pouquinho mais profundas, e assim eu vou adentrando em mim, e isso é porta estreita. Não é desafios com os outros, que eu tenho que abrir instituição, que eu tenho que fazer mais, que eu tenho que divulgar o Evangelho, que eu tenho que fazer... Não é isso, não é essa a proposta. Isso tem que ficar claro para nós espíritas. A edificação é no nosso coração, é na nossa alma, é no nosso eu, é no reino do eu. Porta estreita, tudo simboliza eu. Tudo isso que Jesus colocou em coisas materiais, para explicar espirituais, ele estava falando do eu, ele estava falando do espírito, ele estava falando de coisas abstratas, atemporal, ele estava falando do íntimo, de pensamento, sentimento, muda conduta. É isso que ele estava querendo falar. Porque o desafio é a gente lidar com os nossos pensamentos, o grande desafio é a gente lidar com as nossas emoções, que não é fácil. É lidar com as contrariedades, é lidar com os melindres, é lidar com as chateações, é lidar com os problemas, é lidar consigo e com as pessoas. Esse é o grande desafio. O grande desafio. O restante, quando você faz para você, é consequência. Aí isso vai se exteriorizando em igreja, em instituição, em tijolo de pedra. Mas começa conosco. Começa na alma. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me educar. Eu preciso aproveitar o máximo para me conhecer. Eu preciso me transformar. Eu preciso ser um sujeito melhor para comigo. E fazer das coisas simples da vida, do trabalho simples, pequeno, algo profundo na minha alma. Essa é a proposta de Jesus. Faça daquilo pequeno, daquilo que é singelo, né? Que aos olhos físicos as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver o significado daquilo, como lava-pés, algo profundo para a tua alma. Se você vai dar um passe, dê um passe com amor. Se você vai falar com alguém, fale com gentileza. Se você for para abraçar, abrace com vontade. Mas faça das coisas simples, extremamente profundo e sofisticado. É isso que Jesus fez a todo momento quando estava encarnado. É isso que a gente precisa fazer da nossa vida, buscar esse sentido. A gente fica pensando, quando é que a minha mediunidade vai estar formada? Quando é que eu vou fazer aquilo? Quando é que eu vou fazer aquilo? Ou acolá? Faça já nas pequenas coisas, você já está fazendo. Você já está construindo em você o reino de Deus, o templo do Criador em você. É assim que funciona. Faça tudo com muito amor, faça tudo com muita simplicidade, faça tudo com meta, com objetivo, mas tudo voltado a você. Faça. Me veio agora a figura do seu Sérgio, que tudo fazia com amor, simples, no anonimato, com simplicidade, mas com amor. Com amor. Gente, vamos acordar para a vida e vamos fazer as coisas com amor, com simplicidade, com dedicação, com trabalho. Nós não estamos competindo com ninguém, nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui com mediunidade A, B, C, D ou E. Nós estamos aqui para amar as pessoas, e esse é o grande fenômeno que Jesus nos ensinou. Esse é o maior deles todos. É isso que nós precisamos, de amor, de gentileza, de sorriso, de perdão, de carinho. É isso que nós precisamos fazer. A gente quer construir tanta coisa do lado de fora, sempre uma casa grande, né? Tudo grande, tudo, como
como se isso simbolizasse alguma coisa. Mas a grandeza que Jesus nos ensinou não é mais de templos de pedra, templos suntuosos, mas templos belos no nosso coração. É o que disse Jesus para Francisco de Assis: Francisco, reconstrua a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. E o Francisco de Assis não tinha entendido, ele achava que reconstruir a igreja era templo de pedra. E depois que ele foi perceber que reconstruir a igreja é no amor, na caridade, com as pessoas, com carinho, com fé, com dedicação, essa é reconstruir a igreja do Cristo. A igreja do Cristo precisa estar de pé, e ela só vai estar de pé quando nós fornecermos amor, simplicidade, dedicação, carinho, e incluir as pessoas nesta seara, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas despertem a sua luz, despertem também o seu amor, despertem o sentido da vida. O sentido da vida. Para isso que nós estamos reunidos aqui hoje à noite. Buscar o nosso sentido, essa construção desse reino nos nossos corações. Não é esperando tal mediunidade, se é isso, aquilo, que... Isso tudo, gente, isso tudo só tem sentido para quando se usa com amor. Com amor. E todos nós somos intermediários, todos nós podemos. Basta ter a fé, a vontade e o trabalho e a dedicação ao próximo. Eu vou encerrar o capítulo, estamos já finalizando, é rápido. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade? Sim. Questão 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Olha só essa questão importante. 235. Os espíritos progridem nos mundos transitórios? A resposta: sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los. Resposta: certamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançar os lugares melhores e ascensão à posição dos eleitos. Então olha o que ele diz aqui: certamente, esses mundos transitórios nos propiciam isso, nos propiciam conhecimento, nos propiciam trabalho, nos propiciam estudo, nos propiciam refazimento, mas depende de cada um de nós. Eu vejo esses mundos transitórios, as colônias espirituais, como escolas para nos ajudar, que possamos nos ajudar a vencer as nossas imperfeições quando nós encarnamos. São escola que nos ensina o eu, que nos ensina o que somos, o que temos que vencer, e nós nos preparamos nesses lugares. Por isso a gente tem que aproveitar. Só lá? Não, aqui também. O momento agora, o momento atual para a gente poder aproveitar. A questão 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A resposta: não. Sua posição é apenas temporária. É o que eu disse. O espírito, a posição daquele espírito é temporária. A posição daquele lugar é temporária, porque é um mundo transitório. Tem uma outra questão nessa mesma. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Resposta: não. Sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Por isso que eu disse que as sensações que nós temos aqui, quando nós desencarnamos, quando nós vamos nos desfazendo mentalmente dessas sensações, as sensações elas são diferentes. São diferentes. Na questão sexual, na alimentação, sede, nas necessidades básicas, são completamente diferentes.
Necessidade sexual, fome, sede, são sensações do organismo físico. Do organismo físico. Nós vamos estudar semana que vem um capítulo extremamente interessante sobre percepções, sensações e sofrimentos do espírito. Então, por que um sofre com a fome? Por que um sofre com a sede, com a necessidade sexual? Porque está tudo mental, guardado de uma forma intensa, viciosa. Viciosa. Porque as necessidades lá são outras. São outras. Esses mundos então devem ser desprovidos de belezas naturais? Uma resposta. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis da que chamais de belezas naturais. Uma coisa muito importante, lá existem sons e cores que aqui não existem. Lá existem flores que aqui não existem. Que aqui não existe. Porque a natureza lá é criada e plasmada pelos pensamentos coletivos daquela sociedade. Daquela sociedade. Árvores, flores, cores, belezas, são formas, pensamentos daquela sociedade. A mesma coisa de sociedades primitivas, inferiores, em dimensões mais paralelas à Terra. Aquela realidade tenebrosa, feia, né? Ela é uma realidade plasmada, aquela natureza tétrica, pantanosa, ela é plasmada por aqueles seres que habitam aquela realidade. Forma pensamento. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? A resposta, já teve. Em que época? Durante a sua formação. Então a Terra foi um mundo transitório? Olha só que interessante isso. Foi transitório. Porque ela vivia a Terra, no começo da formação, olha o que ele coloca. A Terra no começo da formação do nosso planeta era gasoso. Era gasoso. Então ela serviu de mundo transitório para algum planeta superior ou inferior. Ela serviu. Olha como na natureza, no universo, tudo se aproveita. Todos os elementos, todas as matérias se aproveitam. Por isso que os cientistas dizem que nós somos feitos da poeira das estrelas. É verdade. Tudo se aproveita, toda a matéria se aproveita. Então um dia a Terra foi um mundo transitório para o espírito. Estou falando do planeta, porque ela estava em estado o quê? Gasoso. O começo da formação da Terra, até os elementos que entravam, né, de forma da força centrípeta e centrífuga, de dentro para fora, de fora para dentro, como diz Kardec na Gênesis, essa massa que rodava, ela foi tomando forma, ela foi se cristalizando, se solidificando. Mas antes dela se formar, ela foi um mundo transitório. Para alguém, para alguma sociedade, que evoluiu, que cresceu e não precisou mais. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, pessoal. Tudo é habitado. A vida está em toda parte. Aqui tem uma nota de Kardec. Aí eu vou deixar para quem quiser ler em casa depois. Mas só ler um trechinho, só para a gente poder ter aí a noção. A gente vai para a parte prática. Antes das pessoas se levantarem,